Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Glórias a Deus. Diz assim, Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por essa palavra nesta noite. Ó Deus, prezamos que o Senhor fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, meus irmãos, como os irmãos sabem, hoje é comemorado o dia do pastor. Hoje, dia 8 de agosto, 8 de julho, dia do pastor. E é um dia que foi criado para homenagear pastores dedicados, pastores responsáveis pelos seus serviços prestados à igreja e à comunidade. Mas também, por outro lado, não podemos esquecer que a minha bênção para o pastor, primeiramente, ele ser escolhido por Deus para apacentar, porque afinal ele está cuidando do que não é dele, não pertence a ele, pertence a Deus. E Deus, então, quando ele diz aqui, eu vos darei pastores segundo o meu coração. O que a gente percebe nessa palavra? Era uma época de muita dificuldade no meio do povo de Deus. Nessa época, ainda havia sacrifícios, havia sacerdotes, havia levitas, e todos ali estavam a serviço de Deus. Então havia uma multidão de pessoas que trabalhavam para Deus. E havia ali incluído aquela pessoa que tinha a responsabilidade de cuidar. Tinha também os reis, que deveriam se importar como tais, e também, como já disse antes, os ministros. Mas o que nos chama a atenção é que aqui a Bíblia nos mostra que todo esse contingente que havia ali para trabalhar em prol das ovelhas não estavam de acordo com a vontade de Deus, não estava seguindo o que havia sido determinado pelo Senhor. Ou seja, não havia uma autoridade espiritual que os orientasse devidamente conforme a palavra para poder evitar idolatria, para evitar muitas coisas que Deus não gostava. E a gente percebe aqui que Deus então ele fala essa palavra: e eu vos darei pastores segundo o meu coração. Ou seja, aqueles que estão ali não estão apacentando vocês como eu gostaria que apacentassem. Por isso que ele fala, ali havia um problema, havia uma crise espiritual.
crise ministerial, havia uma crise eclesiástica, havia uma péssima administração do povo, porque não havia tanto interesse. E hoje, irmãos queridos, é bem verdade que em muitos lugares, no dia de hoje, domingo, os pastores estão sendo, de certa forma, homenageados. Alguns ganham presentes, outros recebem aquele banner escrito Feliz Dia do Pastor. Quantos receberam? Eu também recebi bastante, disse pastor mesmo. E até irmãos que são de outro ministério, me mandando e falando umas coisas. Mas a questão toda não é você ser homenageado. A questão toda é você receber presente. A questão aqui, na verdade, é fazer os pastores, nós fazemos uma reflexão. Se realmente estamos fazendo conforme a palavra de Deus determina em relação ao apacentamento do rebanho que é de Deus. É fazer uma reflexão. Porque, irmãos, tem muitas ovelhas que estão sendo abandonadas, muitas que foram abandonadas, foram entregues às rapinas. E isso, com certeza, doeu o coração de Deus. Isso machucou o coração de Deus. Isso mexeu com o coração de Deus. Porque às vezes, irmãos, nós, como pastores, podemos sim tomar algumas atitudes que desagradam a Deus e a gente esquece que Deus está vendo tudo isso. Nesse momento agora, todos os pastores estão sendo homenageados ou não, que estão pregando agora ou não, que estão ensinando agora ou não. Deus está observando. Deus está observando cada mensagem. Deus está observando cada pregação. Deus está observando se aquela mensagem é de cuidado ou não. A Bíblia nos fala, em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, diz a palavra de Deus, olha, que ele procurou alguém que levantasse o muro e se colocasse na brecha para que ele não consumisse aquela cidade, e não achou ninguém. Mas não tinha sacerdotes, não tinha levitas, não tinha escribas. O que é que aquele povo, o que é que aquele contingente estava fazendo? Ou qual era o uso que estavam fazendo da palavra, da lei, dos mandamentos,
desagrada a Deus. E aqui na palavra de Deus, que vos apacentem com ciência e inteligência, apacentem com conhecimento, com inteligência. O salmista aí, o Salmo 119, 125, verso A, ele escreveu dizendo, olha o pedido deles: sou teu servo, dê inteligência para entender os seus estatutos. Sou teu servo, dê inteligência para entender os seus estatutos. E aqui, o Senhor disse que daria pastores para eles, segundo o coração dele, segundo o coração de Deus. O que significa isso? Significa que o pastor não é levantado por pastor. O obreiro não é levantado por homem. Pastor é levantado por Deus. Porque se não for levantado por Deus, vai acontecer exatamente o que acontecia. Pastor levantado por Deus, ele faz conforme Deus manda, conforme está escrito. Confesso para os irmãos que eu não fico muito feliz. Pelo contrário, eu fico muito preocupado. Eu não fico soltando fogos. Eu não fico feliz porque alguém, eu não fico. Pelo contrário, eu fico preocupado. Eu fico preocupado porque que tipo de ensinamento o rebanho está tendo? Que tipo de pregação que está sendo discorrida na casa de Deus? Qual é o entendimento que o rebanho está tendo de servir a Deus? Qual o entendimento que o rebanho está tendo de temor a Deus? Então são perguntas que devem ser feitas. Então não dá para ficar naquela alegria soltando fogos, pelo contrário, deve trazer em nós uma preocupação. Uma preocupação. Sabe por que isso? Porque quando Josué, lá no capítulo 1 e no capítulo 2, Josué, quando ele fala para os gaditas, para os rubenitas e para a tribo de Manassés, as duas tribos e meia de Israel, eles haviam recebido já a herança dele da lei do rio. E o que ele fez? Faltavam as 9 tribos e meia receberem as suas heranças, mas teriam que derrotar o povo da terra. Josué então chega para essas 2 tribos e meia e diz: olha, Moisés, servo do Senhor, já vos deu essa terra. Então, deixa aí suas esposas, seus filhos, seus gados, e atravesse com seus irmãos no Jordão, e os ajude então a também possuírem as terras. Eles então disseram o seguinte: tudo que aonde você nos mandar nós iremos, o que você mandar nós faremos. Desde que
Se Deus esteja na tua vida, como foi na vida de Moisés. Aí, o que você mandar fazer, ele faz, e quem não fizer, morre. O que eles queriam falar com isso? Meus amados, eles atravessaram o deserto com Moisés. Eles viam o comportamento de Moisés em relação a eles, em relação a Deus. Eles viram, na verdade, que Moisés tinha intimidade com Deus, e através da intimidade com Deus, eles viram como os milagres que aconteceram através do céu do Senhor. Glória a Deus. Eles viam, assistiam de perto, saíram do Egito. Agora o povo, alguns serão crianças, outros serão com idade, e atravessaram o Mar Vermelho, que Moisés havia conversado com Deus. Quando os milagres foram no Egito, as pragas do Egito foram executadas por Moisés, por ordem do Senhor. E o povo então via tudo acontecer, e via quando Moisés subiu ao monte. Quando chegaram na tenda de Moisés tinha que cobrir o rosto com o véu, porque havia um brilho de Deus no rosto dele, para que ele não visse quando o brilho saísse. Eles viram tudo isso acontecer. Então eles chegaram para Josué e disseram: tudo bem, onde você mandar nós iremos, o que mandar fazer nós faremos. Desde que Moisés, Deus seja com você, como foi com Moisés. Então, para Josué substituir quem havia dado certo, não era fácil. Não era tão fácil assim. Substituir quem está dando certo não é uma tarefa fácil. E ali a gente vê que Moisés, por sua vez, havia deixado um grande exemplo para eles. Mas qual foi o exemplo? Em Números capítulo 27, na palavra de Deus, a partir do versículo 12, está escrito que Deus chega para Moisés e fala para ele: Moisés, olha, sobe desse monte Abarim e veja a terra que eu tenho preparado para o povo de Israel. Mas você não vai entrar nessa terra, porquanto foste rebelde contra mim nas águas de Meribar. Foste rebelde. Moisés, o homem mais manso da face da terra, conversando com Deus face a face, segundo está em Números, capítulo 12. Face a face, Deus falava com ele. Mas Deus chegou para ele: você não vai entrar nessa terra. Meu Deus do céu, depois de tanto trabalho, depois de tanta luta, depois de suportar todo aquele deserto, depois de suportar tanta rebeldia daquele povo, depois de voltar a palavra de Deus, em Êxodo 17, de 1 a 7, o povo murmurando, reclamando o tempo todo. Mas aqui no capítulo 12, 13 e 14, o povo queria apedrejar. Números 13 e 14, o povo queria apedrejar Moisés e Arão. Ele tinha tudo para reclamar, tinha tudo para murmurar, ele tinha tudo para abandonar a obra de Deus. Mas não. Quando Deus falou para ele que ele não ia entrar naquela terra, qual foi a decisão dele? Senhor,
em Números capítulo 27, 12 e diante. Está escrito. Não são palavras minhas, está na Bíblia. Está escrito. Para a gente entender na verdade o que é na verdade. A função de um líder, a função de um pastor. E quando Moisés fala, ele poderia reclamar, murmurar, chorar. Não reclamou com Deus porque não ia entrar, não. Não reclamou. Senhor, trabalhei muito para o Senhor. Senhor, eu estive no Egito, estive prestes a morrer. Senhor, eu tive dificuldade com esse povo, só ouviu tudo. E agora, depois de tanto trabalhar, de tanto lidar, de doar para esse povo, e o Senhor agora chega e diz: eu não vou entrar nessa terra, faz comigo não. Ele não fez isso, não. Talvez eu fizesse isso, mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele falou para Deus: não, tudo bem, estou levando a dentro do povo um homem que possa entrar e sair com ele para que não fiquem como ovelha que não tem pastor. E Deus então disse então para ele: tá bom, olha aí, Josué, esse é o homem que eu tenho escolhido. Pegue Josué pelas mãos, vai perante o povo, chama Eleazar, o sumo sacerdote, e dê conselho para Josué perante o povo, para que todos eles ouçam e aprendam também a obedecê-lo como obedeceu você. Uma coisa eu aprendo desde já, é que Moisés não estava preocupado com ele, estava preocupado com o povo. Hoje tem muita gente preocupada: quanto é que eu vou ganhar, qual o salário mínimo, onde é que eu vou morar, qual o carro que eu vou me dar. Isso é mercenário. Isso é mercenário. Porque Moisés não pensou nele. Ele não espelhou, não ficou, não falou nada. Ele tinha intimidade com Deus, mas não usou da sua intimidade com Deus para questionar por que não entraria na terra prometida. E a terra era muito boa. Muito boa. Pois bem, foi o que ele fez. Foi o que ele fez. A Bíblia nos diz, lá na frente, Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, está escrito na palavra de Deus, que Moisés, que Josué, filho de Nun, estava cheio do Espírito e sabedoria, porque Moisés, servo do Senhor, havia posto a mão sobre ele. Ou seja, Deus deu uma autoridade a Moisés para pôr as mãos sobre Josué, para levantá-lo como líder. Quando as pessoas têm sido consagradas por alguém que não deveria consagrar, quantas pessoas estão sendo consagradas por homem e não por Deus? Quantas pessoas têm levado a ser bispo, a ser apóstolo, a ser missionário, sem direção de Deus? Isso mostra uma coisa que lemos aqui na Sagrada, de novo. No versículo que lemos, Jeremias 3,15, que diz o quê? E vos darei pastores segundo o meu coração. Parando aqui, para dizer para os irmãos uma coisa interessante também. Sabe o que é? Que na realidade, olhando para a palavra, a gente vê que nessa Bíblia que nós lemos aqui agora, tem algo que me chama muita atenção. O que me chama a atenção, sabe? Mostra que quando Deus bota o rebanho na mão do pastor, ele não pode botar ninguém para tomar conta. A responsabilidade é dele. É dele.
Deus colocou o rebanho na mão dele. Deus colocou procure conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem do seu rebanho. Provérbios capítulo 27, versículo 23. Procure conhecer o estado das suas ovelhas. E alguma Bíblia diz: coloque o coração no rebanho. Coloque o coração no rebanho. Como é que alguém vai colocar o coração no rebanho? Estando distante do rebanho, longe do rebanho, e não sabe nem o que está acontecendo com o rebanho. E aí o Senhor diz bem claro: aleluia, eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Apacentar aqui é cuidar no dia a dia. Não é cuidar hoje e abandonar amanhã. Eu não conheço nada de fazer, eu não conheço nada de interior. Mas tem gente que conhece que trabalhou. E o horário de cuidar do comer é isso: cuidar do comer, levar para tomar água. Tem tudo isso. Olha o local como está, não tem perigo nenhum. É isso. Apacentar é dar o melhor pasto, é dar a melhor água. Apacentar é ter cuidado. Apacentar é estar perto. Apacentar é estar do lado, observando, analisando. O dono do gado, muitas vezes, ele não sabe que o gado está doente. Mas o apacentador sabe. O apacentador diz, o apacentador sabe o tempo certo das vacinas. Uma empresa, por exemplo, eu conheci, chamada GECOFA, Grupo Executivo de Combate à Febre Aftosa, lá do Espírito Santo. Tinha o tempo certo para tudo. E observava o rebanho como um gado estava bem. Só de botar o olho já sabia. Isso é apacentar. Isso é apacentar, isso é cuidar. É cuidar. E quando o gado, cima de sair, tem que ir atrás. Pulou a cerca. Se não for atrás, o que acontece? Alguém passa e diz: opa, esse aqui é meu. Leva o gado embora. É assim que o diabo tem feito. É assim que Satanás tem feito. Porque o apacentador não cuidou como deveria. Ele fez de tudo, mas não usou a palavra. Ele fez festa, ele fez gincana, ele fez quadrilha dentro da igreja, fez tudo. Ele fez campanha, mas não cuidou do rebanho que Deus colocou em tuas mãos. Meus amados irmãos, hoje, dia institular dia do pastor. O pastor, por exemplo. Mas isso não é para soltar fogos. Isso é para trazer uma grande preocupação. Porque naquele dia o Senhor vai cobrar. Já pensou se ele fizer a pergunta que fez para Caim? Gênesis 4:9. Pensou? Caim, onde é que está o seu irmão Abel? Eu sei lá. Sou eu por acaso guardador de meu irmão? Vai dar ruim. Mal criado. Pode acontecer comigo também. Orleste, cadê o bebê que eu coloquei nas tuas mãos? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Cadê o bebê que eu coloquei nas tuas mãos?
Isso sim vai acontecer muito naquele dia. Todo cuidado é pouco, não é momento de ficarmos assim, parados. É verdade, meus irmãos, que Deus tem a sua forma de trabalhar. Mas não é fácil apacentar, não é fácil cuidar do maior patrimônio de Deus, que é o seu rebanho. Você pode ter cuidado da mesa de som, você pode ter cuidado do amplificador, você pode ter cuidado das caixas, você pode ter cuidado da bateria, teclado, guitarra, tudo. Porque custa dinheiro, você vai cuidar dos bancos por um. Mas não adianta cuidar de tudo isso e descuidar do rebanho de Deus. Não tem coisa mais importante do que o rebanho de Deus. Não importa como esteja a pessoa ou o rebanho, não importa se está no meio. A Bíblia diz, em João 13, está escrito que Jesus, ele tendo estado com seus discípulos, ele os amou até o fim. João 13, versículo 1, está escrito na palavra de Deus. Diz assim, ó: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. E quem estava no meio deles? Judas Iscariotes. Porque a Bíblia nos fala no verso 2 o quê? E acabada a ceia, tendo já o diabo pôs no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Mas estava no meio, e ele os amou até o fim. Que Deus tenha misericórdia de nós, pastores. Muita misericórdia mesmo. Porque não é uma tarefa fácil, não é como as pessoas dizem. Uma coisa eu digo, ser pastor é bom, mas não é fácil, é difícil. Porque são várias pessoas que não conhecem a cabeça e o coração que conhecem a Deus. E você tem que olhar para cada pessoa de acordo com o seu comportamento, com a sua atitude. Mas não adianta você querer achar quem é melhor, quem presta, quem não presta, quem sabe é Deus. E quando Deus coloca na mão, ele diz pecado. Eu cuidarei pastores. Mas não disse o tipo de ovelha que ia colocar para cuidar. Mas falou que ia dar pastores. Para poder o quê? Para apacentar, para cuidar. Segundo o coração deles. Não é ninguém que vai escolher alguém para poder apacentá-lo. Eu vou escolher a pessoa segundo o meu coração para apacentá-lo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Meus amados